Tenho certeza que você tá aí falando, Durr, Elisa, se fosse tão simples assim, eu já tinha feito. Eu já tinha me apaixonado pelas causas. Só que o que você não parou pra pensar é que até hoje, todas as vezes que você tentou emagrecer, né, você tentou fazer isso superando essas causas e não se apaixonando por elas. Todas as vezes que você tentou, todos os processos de emagrecimento que você tentou, certamente foi detestando fazer aquilo que você faz. Pega isso aqui é consultoria de graça, o creme de la creme que você não vai ouvir por aí. Eu sei que você é colérica, então, principalmente você que é orientada para resultados, né? Você faz aquilo que você se propõe porque você tem que fazer. Então, eu tenho certeza que todas as vezes que você tentou, você falou, eu vou tentar emagrecer, mesmo que eu tenha que passar fome, mesmo que eu odeie a dieta, mesmo que eu tenha que treinar na força do ódio, eu vou fazer isso. E você foi sedimentando esse tipo de comportamento na sua cabeça. Esse comportamento de eu tenho que superar isso para alcançar o meu objetivo. E veja, o pensamento que você tem que construir, o comportamento que você tem que construir não é esse. É um comportamento de se apaixonar por aquele processo, de se apaixonar pelas causas que te levam àquele resultado, que é um comportamento mental completamente diferente. Vamos falar aqui sobre serotonina e dopamina, tá? E isso serve não só para a menina da pergunta, mas para todos vocês, porque isso diz respeito ao comportamento fisiológico, né? A direcionamentos fisiológicos que, ao longo da nossa vida, a gente vai sedimentando, a gente vai programando, né? O que você ensinou o seu corpo a fazer? Como você ensinou o seu corpo a funcionar? Imagina o seguinte, a serotonina, ela é um neurotransmissor que inunda as suas fendas sinápticas e faz com que você sinta aquela sensação de felicidade, aquela sensação de encaixe, sabe? E o nosso corpo, ele já nasce meio que pré-programado para algumas situações onde essa serotonina vai ser secretada. Por quê? Porque senão a gente não sobrevivia. É muito importante para a sobrevivência da nossa espécie a gente saber que a gente precisa comer. Então, quando você come, né? Você tem aquela descarga de serotonina. Quando você transa, você tem aquela descarga de serotonina. Por quê? Porque tudo isso é muito importante para a nossa espécie se desenvolver, né? Para a nossa espécie não perecer. Só que além dessa programação, estou chamando aqui de programação entre aspas, para ficar mais didático, né? Mas além dessa programação inata que a gente tem, a gente também vai modulando essa programação ao longo da nossa vida, né? Então, com todas as situações que a gente encontra, as circunstâncias às quais a gente é exposto, a gente vai programando essa secreção de serotonina no nosso corpo. E ela vai se sedimentando ao longo da nossa história. Então, imagina que você viu que a sua coleguinha lá atrás tinha um tênis que você queria muito, né? Mas você não tinha dinheiro para comprar o tênis. E aí você queria o tênis, até que você conseguiu um emprego, que você ganhou o dinheiro, que você pôde ir lá e comprar o tênis, né? Na hora que você compra o tênis, porque você queria muito tênis, aquele negócio, o seu cérebro faz um de serotonina, né? A sua fenda sináptica fica assim fritinha, cheia de serotonina, falando, que delícia, agora eu tenho tênis. E aí olha como o seu cérebro funciona. Enquanto a serotonina é aquele neurotransmissor que te traz essa sensação de encaixe, né? A dopamina é o neurotransmissor que te traz a motivação para essa sensação de encaixe. Então, quando acontece toda essa situação na sua vida, você começa a imprimir no seu cérebro a seguinte informação. Olha, quando eu trabalho e ganho dinheiro, eu posso fazer uma coisa que me dá prazer, que dá aquela sensação de encaixe. Então, a sua dopamina, ela se regula toda, né, para aquela promessa de prazer, para aquela promessa de recompensa. Aí eu te pergunto, o que você tem ensinado para sua cabeça? O que você tem ensinado para o seu cérebro ao longo desse tempo todo? Como é que você está educando a sua fisiologia? Porque entenda que a gente precisa tanto da dopamina quanto da serotonina, né? A dopamina, ela tem um papel é um papel meio que caçador, sabe? É aquela expectativa pelo prazer. Então, o que você ensinou o seu cérebro a ter expectativa por prazer, né? E o que você ensinou o seu cérebro que te dá de fato prazer?
Eu tenho certeza, eu não tenho a menor sombra de dúvida que a sua vida inteira você está ensinando as coisas totalmente ao contrário para ele, né? Quando você vai comer uma coisa que é saudável, a primeira coisa que você faz é torcer o nariz e falar: ai, nossa, mas isso não deve ter gosto. E veja, eu não tô falando aqui nem só de colocar um alimento na boca ou então de ir fazer um exercício, né? Eu tô falando aqui de grandes decisões que a gente toma na nossa vida, né? Muitas das vezes a gente toma uma decisão que a gente sabe que a gente tem que tomar e ao invés da gente popular a nossa mente com boas expectativas, né? Com bons sentimentos em relação àquilo, a gente começa a fazer tudo ao contrário, né? E aí é óbvio que isso vai gerar uma resposta nesses neurotransmissores totalmente avessa àquilo que a gente quer. Por isso que quando a gente fala de mudança de estilo de vida, eu sempre falo aqui, cara, a mudança começa pela sua cabeça. Você tem que querer aquilo, você tem que ver valor naquilo, você tem que querer aquilo. Esse é o primeiro ponto. Você não tem que querer superar aquilo. Você tem que querer amar aquilo. E quando você aprende a amar aquilo, fazendo o quê? Toda vez que você vai comer uma comidinha nova, uma comidinha diferente, sorria, né? Quando você sorri, ó, vários músculos que tem disparam uma resposta fisiológica que é completamente diferente da resposta fisiológica que disparam quando você fala: esse brócolis aqui. Entendeu? Então, você tem que querer, você tem que querer amar, você tem que querer se apaixonar profundamente pelo processo. Se você não fizer isso, cara, vai voltar sempre pro mesmo lugar. Vai ser sempre isso. Engorda, emagrece, engorda. Até chegar um ponto que fisiologicamente o seu corpo não vai mais responder, mesmo que você faça um esforço tremendo. A gente tem que ter consciência que, na maior parte das vezes, as coisas não acontecem porque a gente não quer verdadeiramente. E deixa eu tentar me explicar sobre isso, porque eu sei que você vai falar: não, eu quero emagrecer. Então, você quer só o efeito, você não quer a causa, né? Então, você tem que querer a causa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que muitas das vezes, quando a gente tá querendo se livrar de alguns comportamentos, de alguns vícios, a gente fala isso da boca pra fora. A gente não quer verdadeiramente. Porque no fundo, a gente tem alguma crença de que aquele vício, aquele comportamento não faz tão mal assim pra gente, né? Ou então a gente tem a sensação de que se a gente não tiver aquele pequeno prazer que se apresenta pra gente, não vai ter graça, né? Deixa eu dar um exemplo mais concreto pra vocês. Quando eu tô falando aqui de vinho, por exemplo, que muitos de vocês gostam, ou qualquer tipo de bebida alcoólica, vocês sempre falam: mas a bebida alcoólica atrapalha. Quando que atrapalha no processo de emagrecimento? Não é pra beber nunca, porque, né, nunca é meio exagero. E, de fato, eu sempre acho que pra maioria das coisas, nunca é um exagero, né? Mas quando a gente pensa que nunca é um exagero, na verdade, isso é a gente mesmo modulando o nosso subconsciente aqui para que a gente não querer ficar sem aquilo. Não sei se estou me fazendo entender. Mas é mais ou menos o seguinte: a gente não consegue dizer pra gente mesmo que a gente não quer mais aquilo na nossa vida porque a gente não conhece outra vida, né? A gente não sabe como é a nossa vida sem o tal do vinhozinho, sem o tal do açuquinha. A gente não sabe como é não sentir falta daquele prazer. Então a gente fica se agarrando num negócio de: não, tudo bem, eu vou dar uma diminuída, mas só de vez em quando, né? Mas é só porque a gente não conhece outra vida. E para conhecer essa outra vida, a gente precisa querer profundamente conhecer essa outra vida, né? A gente precisa querer de verdade se desapegar daquele negócio, falar: bom, como é uma vida sem isso? Eu quero testar, eu quero saber como é, né? E é só assim que você vai conseguindo educar a sua cabeça para encontrar a felicidade, encontrar o prazer, encontrar justamente, né, essa motivação que você tanto procura.